Fala galera, esse é o Vem Pro Lab, um podcast livre e totalmente desestruturado que traz para dentro dos estúdios da Gux Comunicação, porém agora para os estúdios da Vartung Filmes, né? Um novo parceiro aí. Então a gente traz aqui para dentro convidados especiais para falar sobre marketing, publicidade, sobre as suas vidas, né? E como esses termos afetam as suas vidas. E hoje a gente está com um convidado muito especial. Cara, eu tô tremendo um pouco aqui até. Que isso. Então. E aí, olha só. Antes de tudo, eu quero agradecer a Vartung Filmes pela parceria aqui com a gente, a parceria com a Gux Comunicação, parceria com o Vem Pro Lab. Gutão, muito obrigado. Tamo junto e vamos que vamos. Olha só, vou apresentar o nosso convidado conforme a bio do Instagram dele, tá? Se tá lá é porque tá tudo certo, né? Então, olha só. André Moser, prefeito de Indaial, advogado e prefeito empreendedor do Sebrae SC. André, muito obrigado por ter vindo, cara. Com certeza, uma alegria estar aqui, né, conversando com todas as pessoas que interagem com o seu canal. Eu acho que é um meio de comunicação muito importante, você que é da nossa cidade, de Indaial, e que com certeza vai fazer um grande sucesso nessa área. Exatamente. Publicidade, geração de conteúdo, que é importante, e uma alegria participar desses novos meios de comunicação, meios esses que surgiram há muito tempo, mas que ficaram mais fortes aí no pós-pandemia. E na nossa comunicação institucional da prefeitura também saímos do tradicional, que era rádio, jornal, e as lives. As lives vieram com tudo, né? Assim, vieram com tudo, porque trazem uma maior rapidez na disseminação da informação. Então é uma alegria estar aqui, Gustavo. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história e também da cidade de Indaial. André, cara, não vou ficar te chamando de prefeito aqui porque eu quero que o nosso papo seja bem leve, tá? Então, André, vamos lá. A única pergunta, na verdade uma das únicas perguntas que eu faço aqui no podcast e que sempre é a primeira pergunta e que norteia todo o papo daqui pra frente. O que você faz e por quê? Eu sou de profissão advogado, né, formado em Direito. Tive a oportunidade por 10 anos quase advogar, mas iniciei minha trajetória ali trabalhando no Fórum da Comarca de Indaial, também no Cartório Moser, fiz alguns estágios em alguns escritórios de advocacia, e aí aos 26 anos, movido pelo um desejo de fazer diferente, de participar ativamente da atividade política, eu fui candidato a vereador e foi a minha primeira eleição, e para uma surpresa eu fiz uma votação histórica para vereador naquele momento. Não sou de família de políticos, não exercia nenhum cargo público antes, e nós tivemos uma votação histórica na cidade de Indaial. 4 anos depois tive a oportunidade de ser candidato a prefeito, e a população de Indaial então me deu o mandato de prefeito, sendo o prefeito mais jovem da história. E posteriormente fui candidato mais uma vez a prefeito, e também renovamos o nosso mandato também com uma votação surpreendente, né? Uma votação em meio à pandemia, mas que nos deram uma vitória consagrada na nossa cidade. E gosto muito da participação política, gosto muito da atividade política, né? Do servir a comunidade, e estamos aí, né? Nesse trabalho intenso que é fazer parte da atividade política. Não é tarefa fácil. Eu imagino. Com muitas opiniões, muitas situações, pressões do dia a dia, mas estamos trabalhando aí, fazendo o possível para atender bem os desejos da população de Indaial. André, prefeito, bom, antes de tudo, advogado, vereador, prefeito mais votado na eleição, prefeito mais jovem, agora no seu segundo mandato. Mas por quê, cara? Por quê? Por que advogado? Por que política? De onde vem isso? Eu sempre gostei, né, de participar ativamente e de estudar política, né, de ver a forma como a política reflete diretamente na vida das pessoas. A faculdade de Direito vem mais ou menos nesse sentido para preparar, porque hoje, para você estar no exercício de qualquer mandato eletivo, seja no legislativo, no executivo, demanda-se muitas normas, muitas legislações,
Constituição Federal, Lei Orgânica dos Municípios, Constituição Estadual, e penso que o preparo, né, para exercer qualquer função pública, a Faculdade de Direito, ela é essencial. Então, acabei me formando em Direito, passando no exame da OAB, né, exercendo a advocacia, que também é uma forma de tu auxiliar as pessoas, mais de forma individual, né? A política é algo mais coletivo, todo aquilo que tu faz reflete efetivamente numa grande comunidade, em toda a cidade. Mas o direito não deixa de ser política, né, cara? Na questão jurídica, você tem uma demanda contra uma pessoa, você defende o direito individual daquela pessoa, e na ação política você expande. Os reflexos são mais coletivos, né? Então, me preparei para exercer a atividade política. Aí na faculdade eu tive a oportunidade de ser líder estudantil, e aí vem a eleição de vereador, veio a eleição de prefeito, veio a reeleição de prefeito, e me sinto profissionalmente realizado. Que legal. Cara, a gente pode dizer então que o direito foi uma base muito forte para tu entrar na política. Com certeza, né? O direito dá um preparo, a faculdade de direito ela te dá um preparo para a vida, né? Mas em especial para quem está e almeja fazer parte do exercício político, né? Porque hoje o prefeito, você, diferente das nossas relações individuais, você pode fazer aquilo que a lei não te proíbe, né? E já na função pública você só pode fazer aquilo que a lei te autoriza. Então há uma grande diferença. Então todas as tuas ações, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, você só pode agir aquilo que a lei permita que você assim o faça. Pois é. E aí a gente tem, imagino que deva ter uma grande limitação nas maneiras, nas formas de agir ali dentro. E, cara, acredito que a política de fato seja muito amarrada, né, nas suas atitudes, no que tu de fato for fazer. Mas, cara, como que foi pra ti entrar nesse meio lá quando vereador, né, no teu primeiro mandato? Como que foi de fato entrar nesse meio, de fato estar, passar a ser o vereador e não mais aquela pessoa física normal? Foi uma surpresa, né? Porque até na nossa eleição de vereador lá em 2012, poucas pessoas acreditavam que eu venceria a eleição. Porque era a minha primeira eleição, né? Era um candidato jovem, não exercia função pública, não era filho de... E aí já contrariando aquele negócio de que a pessoa precisa ter como diz o povo, as costas quentes com a política e tal. Contrariou. Então a dúvida era se eu me elegia. E aí, com muita alegria, eu fiz uma votação histórica, né, na minha primeira eleição que eu participava. Eu fui o vereador mais votado do partido. E aí eu até brincava, eu achava que o nosso partido tinha 2, mas tinha a possibilidade de fazer 3. Aí eu achava que eu poderia ficar entre os 3 e acabei então sendo naquele momento o vereador mais votado do partido, né? E uma votação histórica de vereador para a cidade, que dificilmente vai ser repetida, né? A gente vê que uma eleição de vereador também não é fácil, porque todo mundo tem muitos amigos que são candidatos a vereador. Sim. Pelo menos exatamente. 5, 10 amigos são candidatos a vereador. E naquele momento a gente conseguiu, então, já surpreender, né, na votação. E aí eu pensei, se nós já fizemos essa eleição para vereador, né, vamos preparar então a caminhada para poder fazer algo mais, porque a função de vereador ela é importante, mas ela te limita, né? Você não tem a caneta na mão. As ações não dependem exclusivamente de você, né? Você apenas faz indicações, faz projetos de lei, né? Então, quero fazer mais. Aí vou ser candidato a prefeito. Aí tinha a oportunidade de ser candidato a vice e tal. Eu digo, eu vou ser candidato a prefeito. E me preparei. Já estava com isso na cabeça. Então, a partir do momento que a gente passou daquela primeira eleição, já comecei a projetar, então, a candidatura a prefeito. E deu muito certo, né? Com 30 anos, eu fui eleito o prefeito mais jovem da história de Indaial. Caramba. E, bom, podemos dizer então que a partir do momento que você teve esse contato com a política, ali no mandato como vereador, tu já almejou o mandato de prefeito? Já fiz a trajetória para ser prefeito da cidade de Indaial. E, cara, a gente sabe que pra gente chegar em lugares grandes, em cadeiras
que tenham esse peso, a gente precisa de fato trabalhar muito, né? E assim, durante esses últimos anos, o quanto tu trabalhou por isso? Em Indaial, nos nossos 4 anos de mandato, nós transformamos a cidade de Indaial. Com muita alegria, nós lideramos em 4 anos o maior volume de obras da história do nosso município, né? E foram obras importantes, em avenidas importantes, pavimentação de vias, revitalização de avenidas, construção de novas escolas, ampliação de espaços escolares, né? Nós conseguimos divulgar a cidade de Indaial e atrair novos investimentos, atrair para Indaial novas empresas, importantíssimo, que Indaial crescesse. Até o último censo, né, que saiu, Indaial já tem catalogado pelo IBGE quase 73 mil habitantes. Eu acredito que já tenha mais, mas Indaial tem crescido mais do que as cidades da região, né? E tem crescido de uma forma sustentável. As pessoas vêm, têm emprego, né? Tem unidades de educação e educação para os seus filhos, tem oportunidades de se desenvolver, de empreenderem, né? Em 2019, com muita alegria, eu fui premiado como prefeito empreendedor de Santa Catarina. Sim. Por um trabalho que nós fizemos com os micro e pequenos empreendedores no nosso município, ampliando a sala do empreendedor, os MEIs, facilitando, né, o trabalho, facilitando a abertura de MEIs e atraindo novos investimentos para a cidade. Nós fomos até finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor do Brasil, esse nosso case de sucesso, né? Então, a gente conseguiu, durante toda a nossa atividade, com uma equipe muito competente, liderar importantes ações para o município de Indaial, colocando a nossa cidade como protagonista da nossa região. Indaial tem sido crescido, né, a passos largos com as cidades da nossa região, né, as cidades do estado de Santa Catarina. Hoje somos a 20ª maior cidade de Santa Catarina e a 8ª maior cidade do Vale do Itajaí. Cara, tá, André, vamos falar de qualidade de vida. O que é viver em Indaial, né? Cara, tu como prefeito, assim, a tua publicidade tem que ser a melhor possível, né? Porque afinal tu é prefeito da cidade. Mas o que é viver em Indaial? Eu passei ontem lá no PAM e me falaram assim, um amigo meu me falou assim, cara, o novo point de Indaial é aqui, ó. E fazia tempo que eu não ia lá. E uma galera, assim, cara, a criançada brincando, as coisas acontecendo de uma maneira que eu não via há muito tempo e que eu não via em Indaial. Mas o que é viver lá? Eu lembro que essas histórias até das nossas áreas de lazer, né, as pessoas quase tinham que sair de Indaial e ir para as cidades vizinhas para ter oportunidade. E muitas ainda o façam. E ainda fazem, muitos, né, acabam fazendo. Mas a gente tem conseguido, né, o Centro Esportivo Bernardo Pizeta é um exemplo que fica anexo ao SAIS, né, tem uma grande praça lá para que as famílias possam levar os seus filhos, né, para que ali haja um ponto de confraternização das pessoas. Nós estamos com um projeto muito bacana e ousado também por Parque Jorge Hart, lá no Ribeirão das Pedras, né? Lá vai passar por uma completa revitalização. Já estamos em fase final de um projeto também importante, né? Nós temos um grande projeto também para melhorar a mobilidade do trânsito, que é a 4ª ponte no nosso município. Então, várias importantes ações que vão melhorar a qualidade de vida do indaialense. A UTI definitiva, né? Nós tínhamos um hospital que atravessou uma grande crise financeira em 2018, 2019. Fizemos a intervenção, né? A prefeitura passou a administrar o hospital. Hoje o hospital já é uma importante referência, né, para o Médio Vale do Itajaí e para Santa Catarina. Estamos trabalhando para a concretização da UTI definitiva do Hospital Beatriz Ramos, né, e também nós vamos, onde hoje há o SAIS, né, nós vamos ali construir também uma policlínica. Então, para que a gente possa dar qualidade de vida através da saúde, seja ela primária ou hospitalar, e também a qualidade de vida da população com áreas de lazer, né, para que as pessoas tenham espaço para praticar atividade física, para se confraternizar, para correr, enfim, né, para se encontrar na nossa cidade, e que as pessoas não precisem procurar outras cidades, porque nós vamos ter áreas de lazer e parques mais referência do que os que a gente tem aí na região. Bom, vamos lá. Cara, acho que está respondido o que é viver em Indaial, né? O que é a qualidade de vida de Indaial. Mas vamos lá. O André, lá atrás, quando o André não tinha vida política, quando o André estava, sei lá, talvez entrando na faculdade, o que era viver em Indaial pro André lá
e o porquê. Por que o André ficou aqui? Né? Enfim. Eu lembro, Gustavo, quando a gente estava na escola, né? Você é mais novo do que eu, estou com 35 anos, mas eu lembro que quando eu ia na escola, né, o ensino fundamental, ainda eu tinha 30 mil habitantes, né? Era menos da metade do tamanho de hoje. Nós competíamos muito com a cidade de Timbó, número de habitantes, e hoje nós temos o dobro populacional que é a cidade de Timbó. Né? Então a gente vê o crescimento, né, que a nossa cidade experimentou nos últimos tempos. E se as pessoas vêm morar em Indaial, é porque Indaial oferece condições, né, seja de moradia, emprego, lazer, para que essas pessoas venham. Ninguém vem morar para um local onde a qualidade de vida é inferior ao outro local que essa pessoa esteja morando. Então a gente vê, né, lá atrás nós tínhamos uma pequena cidade onde todo mundo se conhecia, e hoje não. Hoje nós temos aí uma cidade que é expoente já do estado de Santa Catarina, da região do Médio Vale do Itajaí. A gente vê uma cidade que cresce como nunca, né, cresceu, como tem experimentado o crescimento aí nos últimos anos. Não, exatamente. E cara, eu atendi diversos clientes nesses últimos anos, e entre eles atendi algumas imobiliárias, algumas empresas nesse setor, né, com a questão do marketing. Para quem está assistindo e não me conhece, eu trabalho com marketing digital e assessoria, enfim, de comunicação nas mídias digitais. E um desses clientes me falou o seguinte um dia: cara, Indaial é uma cidade de referência para as cidades do lado, porque assim, se tu compara com Blumenau, Indaial não tem trânsito, né? Ou se tem muito pouco se comparado. As pessoas que vêm, por exemplo, de Rodeio, que vêm, sei lá, de Ascurra, que vêm de cidades vizinhas, elas vêm buscando Indaial como uma referência de fato de qualidade de vida, porque, cara, é uma cidade calma, uma cidade boa de morar, e isso reflete para vocês. É óbvio que toda essa construção que vocês vêm fazendo nesses últimos anos de mandato deve sim refletir nesse resultado, mas como que isso surge para vocês, assim, essas pessoas de fora talvez querendo vir morar em Indaial? Porque, pô, o dobro de população é muita gente, né, cara? Como eu falei, né? Se as pessoas estão vindo morar para Indaial, elas têm que ser bem recebidas, né? Nós temos que dar condições para que elas exerçam seu trabalho, para que elas consigam sustentar as suas famílias, para que seus filhos tenham uma educação de qualidade. E se as pessoas estão vindo para o nosso município, é porque Indaial tem mais a oferecer do que as cidades da onde elas vêm. Exatamente. Emprego, qualidade de vida, educação para os filhos, né? Exatamente. Bom, André, cara, eu trabalho com marketing, trabalho com comunicação, e esse conteúdo aqui que a gente faz pensando também em explorar esses assuntos dos nossos convidados. E algo muito marcante, principalmente nas tuas eleições, nas tuas campanhas, foi de fato o teu marketing, né? Cara, a gente via altas produções, assim. Não sei se tu lembra, mas eu trabalhei na campanha do DETS, agora na última campanha para vereador, e cara, foi um sucesso. A gente fez uma campanha 100% digital, sem nada de papel, e com discursos fortíssimos. Então o Detz, ele é um cara muito inteligente, então ele consegue trazer essa pegada, e pô, a gente conseguiu 397 votos. Sem ele nem ser muito conhecido na cidade. Exatamente, né? Então pra mim exatamente. também foi uma surpresa a votação dele, foi uma que legal. Uma surpresa. Que legal. E foi uma campanha que a gente fez só nós dois, gravando com celular e tal. Na época eu tinha meu estúdio lá na Mood ainda, então a gente produzia tudo lá. Mas como que e não sei qual é o teu contato com esse setor, mas como que funciona o marketing? Como que funcionou o marketing lá na tua primeira campanha e como funcionou o marketing nessa última? E quais as diferenças de uma para outra? Eu gosto bastante de conteúdo e eu tenho uma participação muito efetiva também no estabelecimento das estratégias de marketing da campanha. Olha só. Então, os nossos vídeos, eles praticamente foram feitos tudo com equipe própria, né? Então, o roteiro feito por nós, né? Então, também a linha de comunicação do nosso mandato, da divulgação do nosso mandato também, né? Eu estou bem por dentro e liderando a comunicação, porque é uma comunicação também muito importante, né? Tu mostrar aquilo que tu está fazendo, se comunicar bem
bem com o cidadão, o sucesso do teu mandato também depende muito da forma como você se comunica com a sociedade. Porque às vezes você faz uma obra que gera um impacto muito positivo para a cidade, mas você não consegue comunicar. Ou às vezes, né, você tem algo que precisa ser rapidamente, uma informação rapidamente repassada para a população e você tem essa dificuldade. Então a gente tem liderado junto aí com 4 pessoas, né, uma equipe de 4 pessoas. O que tu tens hoje na tua equipe de marketing? Eu tenho um jornalista, uma jornalista, né, um coordenador que faz a coordenação geral, né, o pessoal que trabalha na filmagem, né, então um estagiário. Então são 4 pessoas efetivamente ligadas nesse trabalho, né? No então, setor de comunicação. É feito por uma equipe mesmo, por uma equipe interna, né? E a gente faz, desenha as estratégias, os roteiros e vamos fazendo. Essa equipe toda cuida somente das suas contas pessoais? Não. Essa equipe cuida da comunicação oficial da prefeitura. Né? Então a gente trabalha na comunicação minha, da prefeitura, enfim. Eu lembro que quando você teve o teu primeiro mandato de prefeito, eu estava lá na faculdade de publicidade da Uniaselv. E, pô, eu via aquela comunicação vermelha, limpa, clean, eu falava, caralho, quem que fez isso, cara? Como assim? E eu lembro que, pô, isso ali foi uma grande mudança, principalmente pra mim, que sou um cara muito visual, né? Então eu preciso ver o negócio. E isso ali, pra mim, impactou, assim, muito positivamente em questão da comunicação da prefeitura em si. Chegar lá, ver aquelas portas plotadas, as placas padronizadas. Eu que tenho toque, né? Vou te falar a minha verdade. A coisa mais querida é tu ver as placas todas padronizadas, né, cara? Mas assim, tu participa ativamente dentro das decisões, das estratégias, enfim, dessa questão do teu marketing, né? Mas qual que é o grande desafio, assim, dessa estrutura, de manter essa galera ligada? Porque, assim, eu sei que, por exemplo, o Filipão tá aí contigo direto, né? Sim, ele é motorista, produz vídeo, a gente tá sempre... na verdade, tem 3 pessoas, eu sempre brinco, né? Que tem 3 pessoas que praticamente me acompanham. E precisa de 3 pessoas para me acompanhar e eu tenho que dar conta sozinho das demandas. Então é uma atividade intensa, você está à frente de uma prefeitura, né? Você exercer uma função pública, você está em ritmo intenso. E uma pressão. E a pressão, e aí formata, e aí aquilo que você produz, né, acaba indo, muitas vezes tem reações diferentes daquelas que você espera, ou às vezes um conteúdo que você faz sem qualquer intenção, né, acaba dando um resultado melhor do que esperado, ou aquele que você faz com toda a dedicação não dá aquele que você espera. Então realmente é sempre uma atividade difícil, né? O ramo de comunicação institucional, né? Comunicação política, mas a gente tem, junto com essa nossa equipe aí, tem conseguido levar a informação aí para grande parte da nossa população de Indaial. Porque uma coisa é a gente fazer uma campanha, para vereador, que aí você tem ali um determinado período onde você vai comunicar, e aí depois assim, ganhou, beleza, não ganhou, tá tudo certo, continua como tá e boa. Mas, pô, manter durante 4 anos e principalmente informar a população com clareza deve ser desafiador, né, cara? Desafiador. Só que a gente vai se habituando, né? Tu acaba adquirindo uma experiência de comunicação institucional, né? A informação você tem que repassar de uma forma que seja claro para toda a comunidade. Também é uma dificuldade para quem estuda comunicação, né? Você passar essa informação para que não gere dúvidas na comunidade, para que chegue com clareza nas pessoas das mais diversas camadas sociais, graus de instrução, né? Você, na verdade, tem que comunicar para que as pessoas efetivamente te entendam. Exatamente. Eu tô até lendo um livro do Dale Carnegie, que fala justamente sobre discurso, e lá ele fala que quando você quer criar um discurso de impacto e quando você quer criar uma comunicação que de fato seja efetiva, você tem que escolher muito bem as suas palavras e você tem que tentar trazer menos erros, menos margem de erro na sua comunicação. Ou seja, as tuas palavras elas têm que ser certeiras, mais simples possíveis,
certeiras e únicas. Então, aquele papo de discurso intenso, aquela coisa toda, não cola, né? Não cola. A gente tem percebido que às vezes a informação, e você tem que ter esse cuidado, porque às vezes você pode levar para uma linha que as pessoas te interpretem de uma forma errada. Às vezes exatamente. Uma vírgula na tua fala, uma pausa na tua fala, ela já gera um outro tipo de entendimento, né? E esse é o cuidado de quem se comunica, em especial quem exerce a função pública, a gente necessariamente precisa ter. Né? Exatamente. Bom, a gente sabe que nas redes sociais, e agora, nesse período de pandemia e após toda essa movimentação, vocês tiveram que estar muito mais atuantes nas redes sociais. E quanto mais atuante nas redes sociais, mais aceitação, porém, mais haters. Como lida? Como é que é a gestão de crise? Porque eu imagino que deve ter crise pra caralho na rede social, né? Puta merda. O que a gente percebe, Gustavo, é que são sempre os mesmos, né? E aí então. Eu já selecionei uns 15 aí. E se eu vejo que insistentemente, né? Porque tem as pessoas que parece que tem uma paixão pela crítica. Pelo comunicador, né? Porque tem pessoas que vão seguindo, tem haters que vão seguindo a pessoa em todo o canal que a pessoa está comunicando, né? E aí a gente já bloqueou alguns, né? E não tem medo de dizer, mas o prefeito me bloqueou. Sim, a rede social em primeiro momento é algo pessoal. É do prefeito, né? É do prefeito. Então eu tenho nela quem eu quero, quem eu não quero, eu posso bloquear, não, né? Diferente das redes que são institucionais, né? Então a gente tem feito, hoje é muito pouco, né? A gente tem percebido aí muitos poucos haters da vida aí que ficam falando. Eles até criaram alguns canais onde eles mesmos um debate com o outro, né? Aí faz parte do processo democrático, né? Mas a gente tem bloqueado. Não tenho vergonha de dizer que a gente tem bloqueado. Tá explicada a gestão de crise, então, para você que não sabe como é que o prefeito lida com a gestão de crise. Vai lá, critica lá umas 8 vezes para tu ver se tu não leva um bloco, né? Bom, André, a gente sabe que na nossa vida a gente tem diversos pontos, né? Diversos momentos que são os nossos pontos de inflexão, como diz Flávio Augusto. Pontos de inflexão que são momentos decisivos, momentos onde a tua decisão naquele momento vai te levar ou para a direita ou para a esquerda, ou para lá ou para cá, ou tu ganha a eleição ou tu perde. Na tua vida existiram momentos como esses? Muitos. Quando eu fui um dos vereadores, quando a gente fez aquela votação histórica para vereador, surgia a oportunidade de ser vice-prefeito numa situação muito favorável, numa eleição praticamente ganha. A gente teve a oportunidade disso, de unir vários pontos para ser uma candidatura única, eu vice, alguém candidato a prefeito, e que para mim seria muito cômodo e fácil, né? Ou também seria muito cômodo e fácil buscar uma reeleição de vereador, que naquele momento eu poderia ser o vereador mais votado. Só que a gente ousou em entrar numa disputa eleitoral em 2016, onde as pesquisas não diziam efetivamente que nós venceríamos a eleição. As pesquisas não davam a vitória para nós, e a gente ousou de ser candidato naquele momento, de construir uma candidatura, de construir um trabalho que nos levou à vitória, né? E a reeleição foi uma consequência disso, né? Mas naquele momento, em 2016, foi efetivamente ou vamos para tudo ou nada, ou vamos ser prefeito, né? Ou vamos voltar para as nossas atividades privadas. Esse aí foi um momento onde que de fato você teve que decidir, Com certeza. É isso ou não? É isso ou não, né? E aí a gente às vezes tem dúvidas, mas será quantos votos eu faço se eu for candidato a vereador, se eu for candidato a prefeito vai dar certo ou não? A gente responde isso sendo candidato, né? Você precisa efetivamente colocar o seu nome à disposição da sua cidade para ver se a cidade se enquadra no teu perfil, o teu perfil que a cidade quer ou não, né? Então naquele momento, né, a gente tinha em 2016 esse trabalho de poderia ter sido vereador, poderia ter sido vice-prefeito com facilidade, e a gente escolheu um caminho de disputar numa eleição que não foi fácil, mas que no final nos deu uma vitória, né, me fazendo o prefeito mais jovem da cidade de Indaial. Quais que foram os teus, digamos assim, os teus desafios no meio disso, no meio dessa caminhada da primeira eleição para a segunda? O que tu percebeu, por exemplo, que mudou muito de uma para outra? Claro que o digital, imagino que deva ter mudado muito, mas o que
que foi assim tão perceptível, a mudança tão perceptível que te fez, por exemplo, mudar o rumo de algumas decisões, enfim? O Instagram, né, na outra eleição era muito ainda iniciante, né? As pessoas pouco utilizavam o Instagram. Nessa, o Instagram teve um apelo muito mais forte. Um grande peso, né? É um grande peso nessa eleição. E eu acredito que na próxima ainda mais, né? As pessoas estão migrando do Facebook. Claro que tem uma faixa etária que está no Facebook ainda, né? É uma faixa etária, mas as pessoas estão migrando para o Instagram. E o Instagram, já na minha eleição de prefeito, ele teve um peso fundamental. Os stories, né? As publicações no Instagram, muito mais fortes do que no Facebook. Né? E também a forma de se comunicar, porque aí nós estávamos no meio de uma pandemia. Em 2016, a gente conseguiu fazer muita caminhada, eu consegui visitar as casas, me apresentar, entregar o nosso material para as pessoas nos portões, nas empresas. Já em 2016, o papel do digital ele foi muito mais forte, muito mais efetivo do que em 2016, que também, né, teve, né, o seu momento, mas 2020 nem se compara o que aconteceu em 2016. Exatamente. Qual que foi a grande... Bom, essa foi uma das grandes mudanças, né? Mas o que vocês... Cara, deve ter tido muito hater, né? Ali em 2020, muita gente falando, e o bandeiraço e não sei o quê. Bastante. Na hora que venceu a eleição, ali deve ter tido... Na hora que venceu, não, né? Durante o período eleitoral, né? Porque aí tem as pessoas que já sabem que vão ter dificuldade. Mas não pode isso, mas a gente passa lá, o candidato tá lá. Que vão ter dificuldade na eleição, aí o pessoal, né? Porque tem gente que não consegue reunir pessoas para torcer, para fazer bandeiraça. Então. Aí eles criticam quem reúne. E assim por diante, né? Ou eles fazem, mas em número menor, aí outros têm uma torcida maior, né? Mas a gente procurou tomar todos os cuidados, né? Claro que quando você trata de uma eleição de prefeito, aí começa a vir muita gente, aí o pessoal que torce aí se aglomera, né? É difícil controlar isso tudo, ainda mais naquele momento que a pandemia estava, né, no auge, mas as pessoas tinham pouca informação. Mas o momento mais desafiador, Gustavo, eu percebi em 2020, né, que foi o ano da disputa eleitoral, mas foi o ano que todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus, né? Eu lembro que eu estava na praia e começou na Europa coronavírus, 2 semanas depois lockdown no estado de Santa Catarina, e aí fazer a gestão de uma crise, de um inimigo invisível que ninguém sabia, né? Porque quando você trabalha numa questão de enchente, por exemplo, você trabalha numa situação de enchente, é diferente porque aí você sabe, daqui a 15 dias parou a chuva e tem que reconstruir. Você sabe aonde vai chegar. Coronavírus, né? Ninguém sabia onde é que vai chegar, onde é que termina, se fecha, abre, se aquilo ali transmite ou não, né? A gente tinha que trabalhar por evidências, vacina que tinha ou não tinha, se era efetivo ou não era, né? Hoje a gente vê, né, com o passar do tempo, a gente consegue ter uma visão mais clara do que aconteceu em 2020, mas naquele momento era muito difícil e a gente tinha que tomar decisões rápidas. Eu imagino. Toda decisão gerava uma reação diferente na comunidade. E aí lidar com as reações. Aí lidar com as reações. Bloquear um e outro. Aí o STF definia uma coisa, o governador outra, aí daqui a pouquinho passava para os prefeitos, voltava para o governador, aí era tomada uma medida, aí o presidente dizia que eram os governadores e prefeitos, e aí a gente estava diante de uma situação, de uma discussão totalmente política. O ministro da Saúde falava uma coisa, o presidente falava outra, o outro ministro falava outra, o secretário de Estado do governo falava uma, o secretário da Saúde tinha outro entendimento. Então, quem estava no meio dessa situação foi uma situação bem atípica, né? Você conduzir uma pandemia, mas graças a Deus a gente conseguiu conduzir bem, né? Indaial, infelizmente, teve muitas mortes, né? Mas foi abaixo das estimativas. Claro que quando quem perde, né, um familiar não é apenas um número, né? Com certeza. Também perdi uma prima com 31 anos, a Camila, né? Então a gente sabe que não é apenas um número, né? Houve efetivas mortes no nosso município, mas foram abaixo dos municípios com o nosso número populacional, pelo trabalho e o controle que fizemos ali naquele momento. Pois essa mesma era a minha próxima pergunta. Quais são os reflexos que vocês percebem hoje do movimento que vocês fizeram durante a pandemia, né? Como que reflete hoje na comunicação, nas pessoas, nos comércios, no modo de viver ali a sociedade, no modo que Indaial está vivendo? Como que as ações da prefeitura, as ações do André, a comunicação do André refletiu nisso tudo?
Eu acho que foram efetivos, tanto na questão da prevenção, como na questão econômica também, porque teve momentos que o STF passou para os prefeitos a decisão e nós não impusemos qualquer restrição ao comércio. Uhum. E a gente acabou comunicando, falando para as pessoas, né, passando as informações para os comerciantes, né, para os empreendedores em Indaial, e aí nós conseguimos manter o comércio aberto, né, comunicando também, informando como as pessoas deveriam agir nesse momento, né, o controle que teria que ser feito, e também, né, a comunicação que nós fizemos para a população, né, de orientação. Nós fizemos lives com médicos, infectologistas, profissionais da saúde, que também trouxeram uma nova perspectiva, uma nova visão para a nossa população, para que as pessoas efetivamente se prevenissem naquele momento, né? E também a questão dos pontos de atendimento médico, agora também a comunicação da vacinação. Então, a comunicação tem sido fundamental na prevenção e no combate ao coronavírus. Agora, se a gente fosse tentar criar um cenário dessa mesma movimentação que a gente teve com a pandemia, né? Toda a questão do coronavírus e tudo mais, só que levar lá para 2016, ou antes ainda, levar lá para 2012, né, na tua primeira campanha, como que tu imagina que seria a comunicação, o modo de agir lá atrás, com essa mesma situação? Eu acho que as lives já... Sem lives, né? Aí seria muito difícil, porque então seria mais pela rádio, né? Porque você sabe que uma produção de TV também é algo que demora, né? Você que trabalha com... E muito caro, né? E caro e demora, né? Você não consegue comunicar, porque uma live eu marco agora, 6 horas eu vou fazer uma manifestação, o pessoal já vem, já compartilha, recompartilha. TV não, TV tem toda a produção, até a notícia chegar, demora. Né? Rádio, eu acho que seria mais efetivamente nas rádios, mas também rádio tem os horários, né? Tem os horários então pré-estabelecidos, né? Os jornais também, mas também, né, você não produz o jornal em 1 hora, né? Você tem que produzir o jornal, imprimir, enfim, né? Eu penso que teria sido muito através das rádios, né? Que você tem uma comunicação mais rápida, né? Mas eu penso que muitas mais vidas teriam sido perdidas se nós tivéssemos somente o tradicional da comunicação. Então, para os haters aí que ficam falando que o digital não ajuda, que o Instagram só causa problemas e tal, tá aí a resposta do prefeito, que de fato ajudou, né, que toda essa comunicação, todo esse movimento da tecnologia e das mídias sociais digitais ajudaram muito nesse movimento, nessa comunicação da pandemia. Agora, prefeito, a galera ficou oriçada quando eu falei que eu ia te entrevistar, né, cara? Quando eu falei que tu... Bastante perguntas, foi? Que eu ia entrevistar, não. Que eu ia trazer pro bate-papo, né? Eu acho que esse negócio de entrevista parece que fica meio, sei lá, meio fechado. Então, vamos lá. Mas olha só. Cara, teve muita coisa. Teve muita bobeira. Mas teve algumas coisas que eu achei bem interessante, cara. E muita gente até fala pra mim, pô, tu tinha que tentar atacar um pouco na questão da comédia, não sei o que. Até a gente vê o Gustavo lá, sim. Né, meu xará, e que tá se dando muito bem com a comédia. Mas eu prefiro, de fato, agregar um conteúdo e um conhecimento que seja diferente para as pessoas e que de fato agregue alguma coisa, né? Então, olha só, temos algumas perguntas aqui e deixa... Cara, eu vou escolher 2, 3 talvez, mas vamos lá. A primeira é o seguinte, uma seguidora que inclusive veio do teu Instagram, tá? Acredito, né? Acredito que veio de lá. Mas ela falou o seguinte: qual a pior dificuldade que você passou ou vem passando em relação à administração do Hospital Beatriz Ramos? O Hospital Beatriz Ramos tem uma história muito importante, né? Ele passou por uma grande virada em 2019, que ele fechava as portas e a gente fez um trabalho de recuperação. E a dificuldade quando você pega algo que está praticamente indo a leilão, né, você reestruturar o hospital. Né? E a gente, graças a Deus, tem feito isso, né? Inclusive instalando o novo centro cirúrgico, né? E agora instalando a nova central de imagens, também
trabalhando, né? A gente tem a UTI provisória Covid, mas trabalhando para termos a UTI definitiva. Então a grande dificuldade era pegar algo que estava quase fechando e reestruturar, né? Fazer funcionar. Você pega uma empresa falida e faz ela funcionar, né? Ela começar a dar um bom retorno. E isso a gente tem conseguido fazer com o nosso Hospital Beatriz Ramos. E é um hospital, né, cara? Não é qualquer coisa, não né? É um então, posto assim, de saúde. Né? Exatamente. Cara, outra pergunta aqui foi o seguinte, e essa até eu quero saber também, tá? Quando é que sai o asfalto da divisa entre Timbó e Mulde? Ali nós temos cara, essa tá precisando, nós temos uma promessa de emenda, né, até do deputado Peninha, né, depende agora de toda a tramitação burocrática, né, da Caixa Econômica aprovar o projeto, né, de toda a burocracia que a administração pública, né, passa. Né? Então, existe uma grande burocracia que a gente ainda necessita vencer. Cara, duas últimas aqui, tá? Só pra gente... Teve um aqui que perguntou até sobre haters, mas a gente já falou, Block e Paz. Vamos lá. Me perguntaram o seguinte, qual é o princípio de liderança que tu mais utiliza na tua gestão? Eu acho que a valorização da equipe. Penso que, de cara, assim. Penso que o gestor ele tem que entender que ele é uma peça que lidera uma grande equipe. E todas as ações importantes que nós tivemos em nosso município dependem dessa equipe. Então, a valorização da equipe, a valorização do trabalho em grupo. Felipe, tá se sentindo valorizado? Não? Só pra gente garantir, né? Então. Pagou o quê? A janta? Então, olha só. A última aqui, tá? André, tu já realizou algum sonho ou o maior sonho da tua vida e qual foi esse sonho? Eu acho que ser prefeito de Indaial era um sonho que a gente sempre tinha. Tá bem bom, né? E a gente já conseguiu realizar e ser reconhecido, né, como um bom prefeito. Também penso que é um dos, né, você sonha em ser prefeito, mas não basta ser prefeito, tem que ser reconhecido. Exatamente. E a gente quer chegar em 2024 tendo o reconhecimento de ter sido o melhor prefeito da história da cidade. Muito bem. Lá em 2024, é muito longe para pensar, né? Mas e aí, quais os planos? Já existem planos? Porque assim, devem existir, né? Porque lá quando tu entrou no mandato de vereador, tu já estava pensando em ser prefeito. Eu penso que a nossa região, né, precisa de mais representatividade, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, né? Então, penso que quando você entra na política, você entra como vereador, mas almejando cargos maiores, né? Ser deputado estadual, federal, governador, senador. E a gente, claro que tem sonhos, né, tem desafios ainda pela frente. E eu penso que a nossa região aqui precisa sim de mais representatividade na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito bem. Esse foi mais um episódio do podcast Vem Pro Lab. Quero te agradecer, André, por ter aceitado meu convite prontamente quando eu te mandei o direct. E olha só, o prefeito, na medida em que ele bloqueia as pessoas, ele também responde às pessoas. Então seja gente boa que ele vai ser gente boa contigo. Então muito obrigado, prefeito, por ter vindo. Espero que esse episódio traga um retorno muito legal, não só pra gente, mas pro podcast, que traga uma visibilidade legal também pro teu lado como pessoa, como ser humano, porque às vezes as pessoas enxergam muito aquela figura política, aquele negócio, aquele alvo, né? Muitas vezes o prefeito é o alvo, essa rua que tá uma merda, chama lá o prefeito. Então, cara, ressaltar de fato esse lado um pouco mais humano e fazer com que os convidados se sintam bem aqui gravando com a gente. Agradecer mais uma vez a Vartung Filmes. Gutão, muito obrigado. Baita estrutura que você está colocando aqui pra gente. Esse é o segundo episódio que a gente está fazendo nesse formato. E, enfim, obrigadão, Felipe, aí também. Toda a galera que está por aqui, está ajudando na estrutura. Jean também, valeu pela mão. E, cara, é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe este episódio com as pessoas, com os seus amigos. E se você não gostou, meu amigo, aí eu não posso fazer nada. Se chegou até aqui e não gostou, aí não tem como, né? Aí não dá. Cara, muito obrigado, então, mais uma vez. Gustavo, tamo junto. Valeu todo mundo. Falou. Tchau, tchau.